Legal, 11h03, a gente já tem bastante gente aqui conectada no webinar. Bora lá, Juliano. Bora lá. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Prazer estar aqui fazendo um pouquinho desse intercâmbio de conhecimento, intercâmbio dos produtos que nós produzimos. E vamos nos apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Juliano, sou fundador da UpSoftware. Há 17 anos, a UpSoftware nasceu com o objetivo de criar uma solução para distribuidores e atacadistas, com ênfase no alimento, sempre com ênfase no alimento. Foram nos anos de empreendedorismo que nós criamos todas essas soluções. Nesses 17 anos, temos grande presença nacional, aproximadamente 400 clientes, e esta é um pouquinho da história da UpSoftware. Aí eu vou deixar para o Marcelo fazer a apresentação dele. Fica à vontade, Marcelo. De bola, Juliano. Para quem não me conhece, sou o Marcelo. Hoje eu trabalho na Up vou fazer 12 anos, agora em 2022. Trabalho com time de desenvolvimento na área de produtos. Eu sou muito envolvido aí nas demais áreas também. Conheço bastante gente aí que está conectada com a gente aí. A gente agradece muito a audiência de vocês. A gente tem um time aqui no chat, tá? Então, nosso time comercial, nosso time técnico também está conectado com a gente aqui. Fiquem à vontade para indicar alguma dúvida, alguma questão ali. Além de mim e do Juliano, a gente tem um time aí observando também o chat. Beleza, pessoal? Vou falar um pouquinho aqui do que a gente vai ver hoje, tá? Então, qual que é o nosso cronograma da apresentação? A gente vai falar um pouquinho do porquê rastrear, definição do módulo de code bar, falar um pouquinho de etiqueta, código de barras padrão, code bar, GS1128, um pouquinho de hardware, o que hardware está envolvido nisso, sobre a operação em si, né, a gente vai passar um pouquinho da operação e dos resultados também, que é super importante, né, tudo isso vai culminar num resultado muito interessante. Vai falar um pouquinho das unidades, o A, o F, a gente vai dar uma pitadinha de blockchain também no final. Então, esse é o cronograma da nossa apresentação. Juliano, fala um pouquinho para a gente do começo disso, que é por que a gente precisa rastrear? Que é um cara então, que... Marcelo, é uma excelente pergunta, e isso vai nos conduzir por todo o webinar, o porquê rastrear, né? Então, eu trouxe aqui alguns casos já de conhecimento público, mas que fazem um sentido e nos indicam o porquê que nós devemos rastrear. Vejam esse caso, a Unilever faz um recall do lote do suco Ades por risco de queimadura. Este foi um caso que aconteceu em 2013, já faz um tempinho, mas foi um caso com uma repercussão nacional e ele nos remeteu à necessidade de fazer um recall com produtos alimentícios. Então, só para ter uma ideia, né, aqui ele está falando que os lotes com as iniciais AGB25, fabricado de 25 de fevereiro até 22 de dezembro, eles apresentaram algum problema na sua embalagem, né? Vamos para o próximo, Marcelo, aí nós vamos trazer um outro caso interessante, que é o chocolate Todinho. Nós também tivemos um problema com o Todinho, lá em 2014. Vejam, são dois casos de um passado, mas que nos levam a entender sobre a rastreabilidade, a necessidade da rastreabilidade e recall. Isso é muito comum quando a gente fala aí de carro, né? Então, nós somos conduzidos, precisamos levar a nossa... Marcela, vou pedir para você dar uma olhada. É um barulho no fundo aí.
A gente está diante dos problemas do home office, né? Então, se você quiser ir, Marcelo, até que passe aqui, fica à vontade. Tranquilo, tranquilo. Aqui o pessoal sempre opta por cortar grama quando eu estou apresentando também. Hoje estou tranquilo por aqui. Então, esse detalhe da rastreabilidade, como o Juliano estava citando, ele até está envolvido em outros segmentos de uma maneira até mais impactante, né? Esse mercado automobilístico, mas no ramo de alimentos, até em outros, né? Ramo de cosméticos também, isso é um fato hoje, né? Existem legislações, existem regras, leis e normativas que começam a apertar cada vez mais isso, né? E a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho de GS1, é um padrão que visa também nos ajudar nessa unificação, a gente sabe dos desafios, que é padronizar tudo isso, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, e a origem de tudo que a gente vai falar é, de fato, dar essa resposta, né? É dar essa resposta ao cliente final que consome o produto, né? Seja ele qual for, né? E no nosso contexto aqui, um contexto alimentício, trazendo para o nosso ecossistema, que é algo de extrema importância e que vai tranquilizar o nosso cliente final lá na ponta, né? Nosso produto é rastreado, a empresa que eu estou comprando, ela consegue responder à linha do tempo daquele produto desde a concepção da origem da matéria-prima até a distribuição e a entrega desse produto, né? Então, essa plataforma que a gente está falando, isso é coberta esse ciclo de vida, né? Então, esses são alguns cases que vieram à tona há um tempo atrás e que tornaram isso muito mais evidente, né? E aqui a gente tem uma tela, por exemplo, lá da Secretaria de Justiça e Cidadania, onde ela nos indica, né, qual o conteúdo disso e uma fonte de consulta. Então, a gente já tem sistemas legais mesmo de consulta, onde isso é possível a gente observar, né? Partindo um pouquinho aqui para o conceito da nossa plataforma, né? CodeBar. Vamos uma revisada aqui para todos. O que é CodeBar, né? Que plataforma é essa, quando a gente está falando aqui? Ela visa dar uma resposta aos nossos produtos de ponta a ponta, o ciclo de vida dele inteiro. Ou seja, desde a concepção da matéria-prima, para quem é uma indústria que produz seu produto lá de massas, de pães, enfim, ela pode agregar ao produto que é da indústria, como também a cadeia de distribuição, porque esse produto também veio de uma origem, né, de um outro distribuidor ou da própria indústria também. Então, desde o princípio da chegada desse produto, da concepção desse produto no meu processo produtivo, do armazenamento desse produto na minha empresa, da expedição desse produto, do inventário desse produto, até a entrega dele. E também um passo além, né? Esse produto pode ser devolvido, ele pode voltar para a empresa. Então, a plataforma CodeBar, ela visa controlar esse ciclo de vida, de ponta a ponta mesmo. Então, essa é a característica marcante, tudo isso com lote, com código de barras, controle de validade, que é o resuminho que a gente tem nesse slide aqui. Então, de ponta a ponta, ela visa dar essas respostas que a gente tem falado aqui. Muito bem observado. Vou aproveitar um instante aqui que eu tive um problema de home office, mas vou aproveitar um instante aqui para agregar algumas informações nessa definição, muito interessante, porque ela visa satisfazer o consumidor final, óbvio que precisa satisfazer o consumidor final, satisfazer os órgãos competentes que solicitam essa rastreabilidade alimentar, como o CIF, mas, acima de tudo, ela também proporciona a todos nós a possibilidade de vender mais em tempos difíceis de vendas, né? Por que vender mais? Porque isso agrega valor ao serviço prestado dos nossos clientes. A gente vê muito na distribuição e no atacado um conceito de agregar serviço aos produtos. Para quê? Para tornar essa margem, buscar uma margem melhor do produto, buscar mais vendas. Então, o fato de rastrear não é só o fato de cumprir com o consumidor final e com os órgãos legisladores, mas também de fazer com que isso venha à tona
para que a sua empresa, para que o seu distribuidor consiga disponibilizar isto na sua marca, no seu conceito, como parte integrante do seu DNA, esta conferência, esta rastreabilidade, né? Então, aqui, para ajudar um pouco o Marcelo aqui nos temas, quais são os tópicos que nós vamos ver, né? Então, a gente tem uma forma de identificar a caixa, a gente fala bastante aqui na software sobre o RG daquela caixa, o RG daquele produto, gerenciar a validade vinculada a este RG. A gente também aqui já se deparou em clientes que nós fizemos a implantação deste módulo com o CIF, com a própria Anvisa, ou seja, eles aprovam a utilização do nosso módulo. Hoje a gente tem isto em execução em alguns clientes, e também nós conseguimos efetuar o recall das mercadorias, da caixa, da UA, da UF, da unidade de armazenamento, a unidade de faturamento, que a gente vai ver um pouco para frente. E, obviamente, a gente também mexe um pouquinho aí com a auditoria da devolução, ou seja, aquilo que eu estou recebendo na minha devolução foi exatamente o que eu vendi, né? Isso é um caso que acontece bastante no universo de alimentos. Então, a gente já pode partir para o próximo slide, Marcelo. Aqui eu Aqui a gente vai falar são os 3 artefatos, as 3 ferramentas de conferência, de obtenção de dados, né? Então, a mais simples de todas é o código estático, né, Juliana? O código Perfeito. EAN lá, aquele código onde na mesma mercadoria a gente tem o mesmo código de barras destacado em todos eles, né? Aquele código, tem uma garrafinha aqui de água, o meu código de barras aqui da água, qualquer garrafinha de água Minalba vai ter esse código de barras, né? Isso é um código estático, né, Marcelo? Ele tem uma composição ali do número da empresa, do país de origem, mas ele é estático, ele não expressa tantas coisas quanto a gente precisa para fazer uma conferência, é isso, né? Exatamente. Aí, para começar a falar de mais dados, né, dessa identificação, o RG que você citou, né, a gente parte aqui para o nosso modelo de etiqueta CodeBar, que é o artefato gerado pelo módulo de recebimento CodeBar dentro da nossa plataforma, né? Então, aqui é um exemplo de uma etiqueta onde a gente tem ilustrado um produto e visualmente a gente já consegue ver código interno, validade, fabricação, quantidade. Essa etiqueta no sistema é personalizada, tá? Então, eu quero maior, quero menor, quero uma dimensão diferente, quero pôr um outro campo, quero retirar um campo, super tranquilo. O interessante aqui é a composição desse código de barras, que é baseado em lote de fabricação, no dia, na validade, na quantidade, em todos aqueles dados que tornam aquele produto único dentro do sistema, dentro do seu estoque, mesmo a gente tendo vários produtos iguais, né? É o que vai nos permitir entregar a resposta de rastreabilidade lá na frente, né? Então, e esse é o modelo UP. O modelo UP é o modelo CodeBar, que atende muito bem aí diversos clientes que utilizam. E o terceiro, que a gente falou um pouquinho antes aqui, é o modelo GS1 128. Porque o modelo CodeBar é um padrão que nós criamos de integração dentro da nossa plataforma. Porém, a gente tem indústria, outras empresas, outros distribuidores, outros atacados, outros varejos, e cada empresa pode ter seu sistema, pode ter seu controle. Então, a GS1 128, ela é um padrão universal. Um padrão universal para quê? Para a gente definir qual o lote, qual a validade, qual a quantidade, qual a data de produção, e que seja um padrão que todo mundo consiga bater lá o seu leitor, o seu coletor, e consiga transferir isso e dar entrada no seu sistema ou dar saída, né? Então, o GS1 Interessante observar, Marcelo, que a GS1 128, na plataforma da software, ela pode tanto ser lida, ou seja, nós podemos receber um produto com o GS1 128 e, a partir da leitura, obter os dados para se criar um RG no nosso sistema, na nossa plataforma, como também nós podemos gerar
esta informação e gerar uma impressão, né? Perfeito, isso mesmo. Então, esses são os artefatos, né, que a gente utiliza para fazer a nossa conferência, a nossa gestão de produto, a nossa gestão de validade, gestão de lote, e tem esses 3 modelos para se trabalhar. Agora, a gente está falando de uma forma um pouco mais didática. Ao final da apresentação, a gente separou como utilizar isso, de uma forma um pouquinho objetiva, para fazer sentido para vocês, e claro que para aprofundar nesse tema, sugiro que a gente tenha reunião com o nosso time, marque visita, marque um bate-papo mais aprofundado, tá? Então, vamos lá. Temos desafios, obviamente, né, para implementar, principalmente quem não tem esse processo dentro da empresa, e alguns desafios são financeiros, né? Para fazer tudo isso, a gente precisa de equipamento. Então, a gente separou aqui para falar um pouquinho de hardware, né? Poxa, a gente vai precisar, de fato, de uma impressora, de etiquetas, para atender lá nosso procedimento ali de recebimento, né? Aí tem vários fabricantes que nos apoiam. A gente aqui tem uma imagem de uma impressora Zebra, uma impressora de nível industrial, né? Ela é um pouquinho maior do que aquelas menores que a gente normalmente encontra. Depende muito do seu ritmo de emissão, né? Quantas etiquetas, quantos produtos você recebe. Então, é interessante fazer uma boa análise de equipamento, para também esse equipamento ser compatível com a operação que você vai fazer. Então, a impressora, ela é bem importante nesse processo aí. Antes de colocar módulo para rodar de treinamento, a gente precisa discutir um pouquinho desses equipamentos. Um outro equipamento bem importante é o coletor de dados. No final da apresentação, a gente também está agregando aí uma solução mais light. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E aqui a gente tem coletor. Vou fazer conferência do meu produto, da minha etiqueta, legal, via coletor. Minha equipe vai ficar móvel, né? Vou ter ali o sistema na palma da minha mão, vou ter a integração com o sistema. É um equipamento importante também, então é legal também fazer essa análise de quantos equipamentos eu vou precisar, qual o tamanho da minha equipe, qual o porte do meu faturamento, quantas toneladas. Então, tudo isso é uma análise prévia, nada tão complexo, claro, mas são pontos importantes para serem analisados. Lembrando aqui, você está apresentando aqui um coletor de nível industrial, né, Marcelo? Resistente à queda, resistente a baixas temperaturas, ou seja, o que nós estamos propondo neste momento, neste slide, é um coletor diferenciado, um coletor que a gente chama de nível industrial, né, Marcelo? Exatamente. Então, é uma análise para ver mesmo qual equipamento cabe na minha operação, né? Por exemplo, se eu vou precisar fazer uma conferência dentro de uma câmara fria. Então, um equipamento mais convencional, você vai ganhar no custo, mas você vai perder na durabilidade dele. Então, precisa realmente ter esse entendimento, essa análise para ver qual equipamento mais adequado para a minha operação e analisar quais são as alternativas que a gente tem aí no mercado. Então, um pouquinho de hardware, só para dar essa pincelada, é de fato um desafio, um ponto a ser bem observado aí. Agora, agregando hardware com software é o que a gente tem a nossa expertise aí de faz 18 anos, né? Essas aqui são algumas telas do que a gente está chamando aqui de geração antiga, né? Então, aquele coletor que estava no slide anterior, ele, até certo tempo, era muito comum ele operar com um sistema operacional Windows, né? Só que um sistema operacional muito antigo, que se perpetuou, até roda bem até hoje, tem produto ainda até hoje rodando dessa forma, porque, de fato, é um produto durável, ele aguenta, ele consegue aguentar a batida da operação de fato, né? É um sistema leve, a gente não precisa ter recursos visuais nem nada, ele é basicamente para a gente operar uma conferência de código de barras. E aqui a gente tem um sistema, né, que opera muito bem com essa geração antiga que a gente está falando aí, de WinCE. Alguns clientes utilizam e está em uso. E é importante destacar, né, Marcelo, que mesmo sendo uma tecnologia simples, mas ela é uma tecnologia atual, né? Ela foi desenvolvida em .NET, a framework .NET, ela já operava com o conceito de web services, ou seja, para uma transferência mais fluida dos dados, e ainda empregava algumas questões visuais que em muitas conferências via Telnet, que é
uma forma que a gente vê bastante no mercado, nós não conseguimos. Então, na nossa versão antiga, a gente já tinha alguns apelos vinculados com visual e nessa tecnologia, né? Perfeito. Porém, o tempo passa, né? As coisas evoluem ainda mais. A gente já, como o Juliano falou, imprimiu certa tecnologia diferente de outros players aí no mercado, mas ainda aquela inquietação pairava no nosso sentimento aqui de trabalhar com, de fato, as tecnologias mais atuais, né? A gente tem um time de desenvolvimento hoje aí que trata a parte de mobilidade, que trata a parte de API integrações, um time mega inquieto aí com as novidades tecnológicas. E com isso, a gente concebeu a nova geração e a gente chama ela de Up Code Bar. Quando a gente fala Up Code Bar, a gente está falando do aplicativo. Esse aplicativo hoje, a gente tem um INCE lá, que roda num coletor mais antigo, porém, agora a gente está direcionando toda a operação para ser utilizada nessa nova geração, que é uma nova geração compatível com sistemas operacionais totalmente atuais, sistema operacional Android, aí, últimas versões da distribuição Android, integração via API entre a nossa plataforma de retaguarda, o MyUp, e o aplicativo, né? É uma solução plug and play mesmo, com gestão de licenças, com toda um ferramental para vocês utilizarem e provarem o que tem de melhor da tecnologia hoje, né? Sei que para quem opera, independe muito, foi desenvolvido em quê? Então, não vou entrar tanto nesse nível de detalhe agora, isso é tema para uma apresentação também bem vasta, mas essa tecnologia utiliza o que a gente tem de melhor, de linguagem, de integração, dessa troca de dados, dessa conectividade da nuvem. Então, nosso time totalmente inquieto aí, trouxe bastante novidade, trouxe bastante inovação nessa operação, sem perder a essência que a gente já tinha na versão anterior, né? Sem perder o que ele já fazia e a lógica operacional. Isso, independente da tecnologia em si, se mantém, né? Então, o módulo do sistema, os lotes, os pedidos, os produtos, essa lógica de conferência, isso se mantém de certa forma, porém, acomodado em uma mega tecnologia de integração e utilização. E aqui a gente tem algumas questões interessantes antes de entrar um pouco na prática, né, Juliana? Mas por que a gente precisa desse aplicativo, né? Por que a gente está falando disso aqui, né? Quais são as dores que nós precisamos resolver, né, Marcelo? É aí que mora o principal detalhe, né? A gente se prendendo em alguns aspectos técnicos, e aí a gente pode fazer alguns questionamentos. O primeiro deles, né, que o seu cliente reclama que recebe produtos não solicitados, tanto o módulo Up Code Bar, tanto quanto o MyUp Web Code Bar, quanto a conferência eletrônica que nós vamos ver daqui a pouco, ela tem uma tendência de eliminação da inversão dos produtos. Esta é a primeira grande pergunta. A segunda, Marcelo, por favor, é seu estoque não bate, ou seja, produtos com saldos invertidos. Sim, se eu expedir um produto invertido, o saldo vai apresentar um grande problema, né? Nós constantemente, nossa equipe se debate com a recomposição de saldos em estoques de produtos invertidos. Então, esse é um grande gap aí que a ferramenta vem para sanar. E a terceira pergunta é identificar os produtos próximos aos vencimentos, né? Isso, com o uso da solução completa Code Bar, torna o processo muito mais fácil de ser concluído, né? Então, essas três perguntas são perguntas fundamentais. Por isso que surge aí o Up Code Bar, criado por e para distribuidoras, tanto da gestão da validade, quanto da gestão da conferência e a gestão do armazém. É um produto de extrema competência, como o Marcelo mesmo pôde atestar, de tecnologia, de diversos tópicos, né, tecnológicos, mas que ele vem para resolver três grandes problemas: a inversão do produto, o saldo dos produtos e a localização do vencimento daquele produto, né, eliminando as conferências
manuais do seu estoque. Vamos para o próximo, Marcelo. Aqui a gente fala do fluxo, né? Do fluxo do Up Code Bar, como um aditivo à plataforma MyUp. Então, nós temos o processo de entrada da mercadoria, aqui vamos entender um pouquinho mais o fluxo para chegar no conceito e entender os pormenores do módulo. O primeiro estágio é realmente identificar o peso ou a quantidade de cada caixa. Nós falamos da leitura do GS1 128, mas nós também conseguimos fazer a leitura por um cadastro, uma especificação da etiqueta do próprio fornecedor. Nós temos diversos casos desse. Ou seja, nós podemos gerar a nossa etiqueta, obter dados através do GS1 128 e ainda configurar uma leitura de um código de um fornecedor próprio. Uma vez que nós fizemos a entrada ou oriundo do planejamento e controle da produção, na verdade, do planejamento da construção, da produção, dos apontamentos da produção, a gente faz a geração da etiqueta, né? E aqui a gente reforça aquela teoria da geração de uma etiqueta única, de um RG do produto. Ainda nós vamos conversar um pouquinho sobre a UA e a UF, a unidade de armazenamento e a unidade de faturamento e o peso variável. Marcelo, contigo. Então, esse aqui é o fluxo de concepção que a gente falou lá no início do Code Bar, né? Colocado de uma forma mais direta e mais visual para vocês verem esse fluxo, né? Recebemos ou produzimos, geramos a etiqueta, armazenamos, né? Armazenamos o nosso estoque na nossa câmara fria, no nosso porta-pallet, já devidamente etiquetado, com sua validade, com o seu lote, o produto já identificado, né? E o passo final, onde a gente vai usar coletor ou leitor, é a expedição da mercadoria, né? Via aplicativo, nesse Up Code Bar que eu citei agora há pouco, ou pelo computador, pelo seu PC lá, você pode fazer isso com um leitor também. E a gente trata algumas restrições também ali, né? Puxa, esse cliente pode não aceitar produtos com até 60% da vida útil. Então, existem algumas restrições que a gente pode acomodar nessa parte de expedição, se a gente utiliza toda a metodologia de etiquetas Code Bar, por exemplo. Então, aqui para ilustrar um pouquinho qual que é o fluxo que a gente falou de concepção e agora um pouquinho mais ordenado para ficar um pouco mais visual a todos. Falando um pouco do primeiro passo, né, operação. De fato, é a ação, né, nossa execução ali no processo de entrada. Aqui para ilustrar uma das telas da nossa plataforma, né, onde a gente faz o recebimento ali, seja de uma nota fiscal, seja de algo que vai ser proveniente do módulo de produção. Até no grid da parte superior são os produtos. Aqui na parte de baixo é o que a gente começa a chamar de UA, unidade de armazenamento. Já já a gente vai definir no slide exatamente o que é o UA e como que a gente identifica isso. E as batidas de peso, né, as conferências de quantidade nessa operação de entrada. Para, na sequência, depois dessa conferência do produto, a gente ir para a próxima ação, que é a geração da etiqueta, né, do RG, onde a gente gera esse código único desse produto que a gente vai armazenar e vai comercializar e entregar ao cliente depois, né? Aqui no grid de cima, os produtos que a gente está trabalhando e na parte inferior, cada etiqueta que a gente está gerando. E cada etiqueta a gente vai ter, de fato, o seu número único, seu lote, sua validade, fabricação, quantidade e lote do fornecedor. Interessante, está aqui em tela, né? Onde a gente faz a ponte entre o nosso lote do nosso sistema e o lote do nosso fornecedor, no caso de ser um produto de revenda, né? Eu estou comprando da indústria para fazer a distribuição. Então, muito interessante aqui onde a gente faz toda essa amarração. Aqui também a gente consegue lançar isso por digitação, por uma emissão padrão. Eu quero 20 etiquetas de 10, um produto padrão, produto, sei lá, um ketchup, um milho, é padrão, né? Uma latinha, caixa com 12. E a gente também tem produtos variáveis, né? Eu recebi uma caixa, um pallet de A100 para fazer uma emissão de etiquetas. Cada caixa vai ter um peso, né? Então, vai ser variável. Cada etiqueta vai ter uma quantidade. Produtos que são gerenciados por quilo, eles acabam
tendo essa característica. E aqui a gente tem mais um recurso bem legal, que é onde a gente pode integrar essa emissão com uma balança. Então, isso faz muito sentido para quem produz. Eu produzo, fiz lá meu processo de queijo, de laticínio, de massa, eu vou ter lá uma caixa, um pacote. Eu posso pôr isso numa balança e posso gerar essa etiqueta Code Bar entre essa integração de balanças, para eu ter fielmente o peso daquele item auditado por uma balança e com a sua etiqueta devidamente inserida ali no produto. E eu ia reforçar ainda o que você muito bem disse sobre a verificação da correta quantidade através do uso da balança, integrada ao sistema. Esse é um ponto muito importante e também vale aí, né, a observação que você também fez sobre as possibilidades de fazer a geração em lote, né, em geração numa massa de dados para facilitar o processo da criação do nosso RG, do nosso Code Bar. Perfeito. E como eu mencionei no começo da apresentação aqui, se a gente entrar em cada detalhe, a gente entra no mundo, né? Então tem que ver se faz sentido para a sua operação, porque sim, por que não? Então convido aí quem quiser aprofundar o tema com o nosso time, fiquem à vontade para marcar uma videochamada, uma reunião, porque esse tema da balança aqui vai longe ainda. Isso faz sentido na minha? Não faz. Eu preciso pesar? Não preciso. Eu produzo? Não produzo? Então, sim, nós temos por exemplo, a possibilidade de envolver nessa operação o peso do pallet, o peso do porta-pallet, o peso da empilhadeira, entre outros, né? Exatamente. Seguindo aqui, é onde a gente define um pouquinho sobre as unidades de armazenamento que a gente tem falado aqui na apresentação, o A e o F, né? Então, aqui uma ilustração, cremos que é a mais padrão de armazenamento. Obviamente, existem outras formas, outras unidades, mas essa é a mais padrão, né? Produto, caixa, num pallet, um porta-pallet, né? Então, o que a gente chama de UA? É a unidade de armazenamento. Como que eu armazeno aquele produto? É num pallet? Legal. Então, naquela primeira tela de operação, é lá que a gente vai colocar a quantidade referente a essa unidade de armazenamento. Então, o nosso pallet é o que a gente chama de UA. Estou fazendo um recebimento de 10 pallets de ketchup Heinz. Perfeito, você tem 10 UAs para receber. Cada pallet tem 40 caixas. Legal, então eu vou ter 40 UFs para etiquetar. Em grande resumo, essa é a lógica das nomenclaturas que a gente tem. Então, aqui uma ilustração lá do sistema, pegando bem a fatia da tela para ficar bem visual ao UA, né? Olha, tem um padrão de encaixotamento, né? Um termo bem comum da nossa plataforma, que é como isso converte entre unidade padrão do item, que é a unidade de estoque, unidade de venda de valores, e a unidade de conversão dele, qual que é o padrão de encaixotamento. Então, essa UA, a gente tem 3 UAs aqui na tela, cada UA tem essa quantidade de padrões de encaixotamento, que podem ser diversas unidades. No nosso caso, a gente está falando de uma caixa, por exemplo, e aqui as quantidades e o tratamento com as taras, como o Juliano falou, a gente consegue tratar isso na tela. E importante, né, Marcelo, bem observado que a UA é uma união de várias UFs, ou seja, Exato. isto faz com que a gente possa utilizar esta característica do sistema em diversas oportunidades, né? Nós temos clientes, por exemplo, que uma UA é um conjunto de esmaltes, ou um UA é um conjunto, um pallet, um pallet com diversas caixas de frango, por exemplo, e aí a imaginação vai além, tá? Então, isso que vale a pena aí. E que a unidade de faturamento realmente é a menor unidade prevista dentro do sistema. Então, isso nos baliza para algumas decisões. Por exemplo, eu posso validar no meu picking uma UA e automaticamente já saber que dentro dessa UA eu tenho vários UFs. E isto já cria o lastro, já cria a amarração de entrega de dados especificando aquela UA foi para aquele cliente. Aquele cliente recebeu aquela UA com várias UFs dentro. Então, a gente consegue, inclusive,
auxiliar ou automatizar o processo de picking, a expedição, fazendo a leitura de uma UA para facilitar o processo. É nesse sentido, né, que a gente conversa. E em paralelo, incluímos também que uma UA ocupa um endereço de estoque. Aqui a gente não tem tempo para chegar nessa especificação, mas uma UA ela também está contida em um endereço, ela está dentro de um endereço no seu armazém. Isso nos leva a entender que eu posso pesquisar dentro do sistema quais são as UAs que vão vencer daqui uma semana e onde elas estão, ou quais são as UFs que vão vencer nos próximos 30 dias e aonde ela está dentro do estoque. Assim como resolver o princípio inicial que eu falei, que é aquele cliente, quais mercadorias ele recebeu, né? Então, a gente já pode ir para o próximo aí. E aí é com o Marcelo. Aí o pessoal da software criou um novo aplicativo, esse aplicativo ganhou uma roupagem nova, uma tecnologia nova, mas o que a gente pôde extrair de bom desse aplicativo e melhorar é o processo de comunicação, o quão ágil este aplicativo está no processo de comunicação com a base de dados. Fora a sua ilustração, Marcelo, das telas, eu gostaria que você comentasse isso também. Show de bola. Então, falamos um pouquinho da antiga geração com aquelas telas, né? Você já vê a diferença que é o visual de uma e de outra, né? Aqui a gente está, de fato, num sistema operacional Android, com os recursos que ele nos provê. E, claro, a gente sempre observa aí a facilidade de utilização pelos usuários, né? Pelo time de separação, de conferência que vai utilizar. É uma ferramenta que, de fato, tem que ser bem simples de uso, né? Com botões acessíveis, com um visual grande. Agora a gente consegue explorar um pouco melhor a tela, né? A tela do coletor daquela imagem que eu mostrei no começo, a telinha era um pouquinho menor. Agora a gente está falando de coletores que conseguem ter uma tela maior, ou até mesmo um smartphone, né? A gente tem aqui uma área útil de tela muito interessante que vai facilitar o dia a dia do nosso time. Essa é uma ferramenta que conta com gestão de licenças e ela tem uma ferramenta muito legal para os nossos clientes gerenciarem suas licenças. Por que eu digo isso? Hoje, vamos imaginar que sua operação tem 6 coletores, 6 aparelhos. Porém, isso pode dar problema, né? Você pode quebrar, pode cair, pode ter algum problema na máquina. E aí sempre é interessante você ter equipamentos de backup, né? Para fazer a substituição. Poxa, mas como é que funciona o licenciamento disso? Você pode ter cadastrado, já instalado, vários aparelhos. E você vai consumir as licenças que você tem contratado. Você não vai ser cobrado a mais por isso. Então, se eu preciso substituir o aparelho A pelo aparelho B, eu vou na minha ferramenta de gestão, desativo uma licença e ativo a outra. Então, isso fica na mão da empresa ali, do supervisor, que controla a operação. Fica muito mais fácil de fazer isso e não depende de um administrativo financeiro da UP ou de um suporte até, né? Claro, com dúvidas, com alguma questão, nosso time está à disposição para sempre apoiar, mas é uma ferramenta bem interessante que pode deixar de uma maneira mais autônoma, né? Principalmente operações que rodam à noite, né? Poxa, aconteceu isso 1 hora da manhã, pode quebrar um aparelho 1 da manhã, né? Legal, eu tenho todas as ferramentas para trocar um aparelho e outro, sem me preocupar com essa questão de comprar uma licença, estou pagando mais, poxa, então é um fator interessante aí, conversem com o nosso time sobre isso, que é um tema bem interessante. Essa plataforma, ela trouxe a lógica operacional, né, as regras que a gente tinha lá, que era uma regra consolidada, uma regra de sucesso, né? Foi implementada em vários clientes, em operações, desde operações menores, né, com menos tonelada ali por dia, até operações que bateram 100 toneladas dia. Então, essa lógica operacional se manteve, aliada a toda essa tecnologia de utilização. Então, aqui a gente tem as rotinas de separação, onde a gente consegue conferir por produto e por pedido, varia bastante como a sua operação faz essa conferência. Eu faço por carro, confiro os produtos por carro. Não, confiro meus produtos por pedido e eu carrego assim no veículo para facilitar a entrega lá
na ponta pelo meu time de delivery lá. Aqui no próximo slide, mais ilustrações do nosso aplicativo. A gente consegue ver os lotes que estão abertos no sistema. O nosso time vai selecionar o lote que ele vai fazer a conferência, o produto, ou se ele vai por pedido aqui nessa terceira imagem. E aqui ele consegue fazer a conferência. Essa conferência, ela pode ser contínua. Eu vou bater aqui como um caixa de supermercado. 1, 2, 3, 4. Ou ela pode ser indicada ao sistema. Poxa, tem 40 caixas, eu não quero bater nas 40. Eu vou bater num produto, vou digitar 40 e vou inserir. Isso já está nativo em ambas as formas de conferência. Como também, eu quero usar minha câmera. Estou numa forma mais simplificada de utilizar. A plataforma também tem integração com a câmera para pegar o código de barras lá. Então, a gente pode, desde um equipamento de alto custo até um setup um pouco mais barato. Já já a gente vai falar disso também. Então, é aqui uma ilustração dessa nova tecnologia que a gente implementou, que o nosso time inquieto aí de tecnologia trouxe de novidades para a gente. Já temos clientes utilizando em operação. Espero que quem esteja nos assistindo aí se interesse em evoluir na utilização, que com certeza você vai ter grandes ganhos, principalmente quando a gente falar já já das formas de como operar. Certamente vai trazer uma clareza ali em como fazer essa implementação, qual caminho seguir para iniciar um bate-papo. Marcelo, apenas para revisar e dar um contexto aqui a quem nos assiste, até este ponto nós exploramos os 4 tópicos que nós falamos lá no início da operação, do fluxo. Nós falamos da entrada, da entrada da mercadoria, ou pela nota, pelo apontamento da produção. Nós falamos de gerenciar, da criação do RG, de gerenciar o RG. Nós falamos do armazenamento, né, do gerenciamento do armazenamento pelas suas UFs, as UAs, e a gente atingiu aqui o suprassumo, que é o quê? A conferência, a definição dessas informações diretamente para o usuário final, né, para o pedido, né, para o cliente final. Então, nós fechamos o fluxo, um macro fluxo, para que os nossos clientes e quem nos assiste entenda como isso funciona. Marcelo citou bem que este aplicativo também é utilizado para conferências que não são do Code Bar, ou seja, aqueles que não passam por uma etiqueta inteligente, que assim a gente chama. Esse aplicativo também é utilizado numa conferência simples, como a gente vai ver. Só traz benefícios ter uma plataforma Android pelos novos coletores. Nós temos parceiros que comercializam coletores, que alugam, que locam um coletor, mas também a gente atinge aqui um nível de aparelhos mais acessível, e o Marcelo ainda terá aí como mostrar para a gente um hardware que o software está investindo, que faz com que transforma o seu celular em um coletor. Então, eu gostaria de contextualizar isso que nós conversamos até agora. E tudo isso que a gente falou vai nos dar um resultado, né? Então, isso é fundamental, que a gente está falando aqui desde a entrada, a etiqueta, pesa, a geração antiga, a geração nova. Tá, legal. E aí, né? Onde que a gente pode ter uma pincelada de observação do que isso gera de resposta para aquele tópico importante que também foi falado no começo, né? Poxa, tivemos um problema, um recall, um caso extremo, né? Obviamente, ou para responder alguma questão do nosso cliente final, né, Juliano? Então, aqui a gente tem uma ilustração também, uma fatia aí do sistema, onde a gente consegue ter essa observação, né? Utilizando um termo atual, aqui deu match com todos os conceitos, né? Então, aqui, como a gente pode ver, nós temos aquele lote, aquela sequência, aquela etiqueta, ou seja, aquele RG, daquela fabricação, daquela validade faturada, e a próxima informação vai nos trazer a riqueza, né? Onde a gente gostaria, né? Pode ir para o próximo aí, vai trazer exatamente que aquela etiqueta está vinculada a um pedido que foi entregue para um determinado cliente. Ou seja, se nós voltarmos lá no início da apresentação, onde eu fui aqui incomodado por uma furadeira e que o Marcelo tocou bem, né? Quem sabe faz ao vivo, Marcelo, de parabéns.
a gente teria a oportunidade de falar para a Unilever onde estão os lotes do suco ADES. Tá? Então, é aqui que a gente consegue fechar todas as informações, todos os ciclos que nós discutimos até o momento. Tá? Vamos para o próximo. Aqui a gente traz para vocês um modelo de etiqueta, inclusive utilizado e impresso pela própria Software. Esse é um modelo GS1 128. Ele foi utilizado numa operação de beneficiamento de queijo para Vigor, e ela é emitida a partir do sistema da Software. Nós fomos atrás para mostrar para vocês. Então, aí tem a fabricação, a validade, o quilo. Grandes redes varejistas só aceitam agora a chegada de produtos com o GS1 128. Então, ou vem da indústria, ou o distribuidor vai ter que ter esse carinho para fazer a chegada do produto ao consumidor final. Podemos ir para o próximo, Marcelo? É só para agregar um detalhe, aqui é de fato o artefato gerado pelo RP, onde a gente pode perceber a personalização, né? Então, lá no começo a gente mostrou um modelo padrão, simples. Só que aquele modelo padrão simples não atendia, de fato, a necessidade do negócio, que era estar embutido todos os dados no padrão GS1, numa formatação maior, visual, com os campos requeridos, e esse cliente até pediu para pôr o logotipo ali da indústria do queijo. Então, é um modelo totalmente customizável mesmo, nesse ponto de emissão. E isso pode ser feito por produto. Esse cliente, por exemplo, para esse produto é essa impressão. Para outro produto, é outra impressão. Por quê? As características do outro produto mudam. Então, é só a ilustração prática do resultado final, o fato, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então, aqui está... E bem observado a customização, né? Como você mesmo disse, nós passaríamos aqui à tarde falando dos parâmetros, das customizações previstas, né? Em cada uma das telas do sistema. Mas vai aí mais um indicativo, né? Que a etiqueta ela pode ser customizada, a etiqueta Code Bar, GS1, ela pode ser customizada por produto dentro da operação, né? Exato. Rapidamente, antes de ir para como a gente vai operar, só para responder o Iago está sempre presente aqui. Obrigado, Iago, obrigado pela pergunta. E a resposta é sim, tá? Você vai conseguir fazer isso com uma ou com várias filiais, tá? Inclusive, o RG que a gente tem falado aqui, um campo de composição dele no nosso sistema é a filial. Então, tá bem tranquilo quanto a essa emissão de etiquetas em filiais distintas, tá? Só para te dar um ok aí nessa sua pergunta aí, foi uma boa pergunta. A gente falou do que é Code Bar, rastrear, falou do fluxo, legal, mostrou telas, chegou ali no resultado e mostrou uma etiqueta no mais alto nível de personalização e de conteúdo com o GS1. E agora a gente abriu um pouco aqui, como que a gente pode pôr isso para rodar de uma forma simples, tá? A gente fez um resuminho aqui para poder indicar aí 4 formas que podem ser observadas e implementadas numa análise mais geral, né? A primeira delas a gente chamando aqui de uma operação full, uma operação completa, aonde a gente vai ter rastreabilidade, plataforma Code Bar, desde a concepção com coletor de dados industrial, aí tem também escalas dentro dessa questão e com balança também. Então, é a operação mais completa. Quais os prós que a gente vai ter, né? A gente vai chegar numa maturidade operacional muito elevada. A gente vai ter um processo dentro da empresa de pessoas e sistema muito maduro quando tudo isso estiver rodando. E um dado muito importante, que é a confiabilidade, né? Esse conteúdo ser confiável, né? A gente coloca ali 99,99 para eliminação de erros, porque realmente a gente vai ter toda a cadeia inserida. Seria complexo colocar 100%, porque a gente sabe, operação humana, questão sistêmica, disponibilidade, a gente sempre tem que trabalhar com aquele índice
problemático e também ter um plano de ação para ele. Então, colocamos aí esse 99,99 para ilustrar, de fato, que a gente vai ter dados assim extremamente confiáveis, mesmo do nosso produto, dos nossos lotes e validades, né? Pontos de atenção são os desafios que a gente também tem que ter isso claro, né? Porque a gente precisa pôr isso para rodar. Isso tem um custo. Um coletor tem um custo. Ele tem um custo em dólar, né? O dólar sensibiliza muito o preço desses equipamentos. Então, é um ponto de atenção. Quanto custa... E é importante agregar ainda que quem tem um não tem nada, quem tem dois passa a ter alguma coisa, quem tem três começa realmente a ter alguma coisa. O que a gente diz nessa brincadeira, nessa analogia, é de que nós precisamos ter redundância operacional nos coletores, redundâncias operacionais nas balanças. Por quê? Porque um coletor ele não tem um ponto de reposição tão rápido assim. E o Marcelo citou bem, né, vou até agregar aqui um pouquinho, né, sobre a cultura organizacional. Esse é um dos modelos mais complexos, mais completos e complexos do processo, e ele requer uma cultura organizacional, ou seja, ele precisa de um comprometimento de todos os envolvidos no processo. Por quê? Porque senão o RG lá na frente não vai chegar um RG, vai chegar alguma coisa completamente distorcida da realidade. Então, assim, a gente também alerta para o treinamento, para a disciplina, mas esse conceito maior dessa operação full, ela já é feita em clientes da UpSoftware e ele colhe um fruto que é o selo do CIF. Então, aqui a gente vê esta operação full chancelada pelo CIF. Então, isso é um ponto muito importante, né? Aqueles clientes que buscam uma operação com CIF, esta operação de rastreabilidade, ela é completa. Aí a gente tem uma próxima, né, Marcelo? Exato. Essa a gente carinhosamente chama full com custo reduzido, ou seja, ela é igual ao processo anterior, mas ela tem um custo reduzido, né? Que custo reduzido é esse? A gente vai usar um smartphone e um leitor embarcado aqui no smartphone para satisfazer o principal custo, né? Para eliminar o principal custo, que são os coletores, o hardware vinculado, né? É lógico que a durabilidade tem uma redução na durabilidade do equipamento, mas o custo-benefício ele é muito interessante. Se você quiser agregar com mais alguma coisa, Marcelo, fique à vontade. Tem um slide no final do quarto item, já adiantando, a gente vai mostrar aqui o que é esse leitor aí que transforma num coletor. Agora, aproveitando que nós estamos conversando das operações, nós falamos nos dois primeiros slides, nós falamos da operação full de rastreabilidade, ou seja, é rastrear, é gerar o etiqueta, é gerar o RG, gerar a etiqueta inteligente e fazer uso dela. Nesta terceira opção, nós já falamos de uma operação mais básica, que é a conferência do picking, ou seja, o aplicativo, alguns conceitos que nós temos dentro do sistema vão usar um código de barras estático, que é o que a gente viu lá no início, para fazer a conferência do produto e para eliminar alguns problemas que a gente vai ver nos próximos slides. Aí. A gente já está finalizando a nossa apresentação, o nosso webinar, mas aqui a gente está empregando um modelo mais básico, utilizado e querido, desejado por vários clientes da UpSoftware, que é o quê? A conferência do picking. Eu preciso conferir o picking, eu preciso eliminar o problema do picking. Então, a gente separa bem aqui, né, a rastreabilidade, ter uma resposta para o CIF, para a Anvisa, ou para quem seja, de um recall do produto. E uma conferência básica. Neste caso, utilizando um coletor, e na quarta, com custo reduzido também, usando um smartphone. Ou seja, não há rastreio do produto, né? Nesses dois casos que a gente viu. E o que diferencia um é usar o coletor e o outro usar o smartphone. Mas, Marcelo, apresenta para a gente este hardware aí, querido. Isso mesmo, uma grande diferença de custo mesmo, né? Então, só recapitulando, a mensagem dessas 4 formas de operar é deixar aberto também a vocês avaliarem a operação e o que faz sentido dentro da empresa de vocês, né?
Então, são bloquinhos que podem ser encaixados. Ah, o bloquinho da rastreabilidade faz sentido para mim, legal. Pode ter empresa e falar, um bloquinho da rastreabilidade agora, nesse ano de 2022, não faz sentido. Porém, eu tenho muito problema de inversão de produtos, eu queria eliminar isso da minha empresa. Tem que fechar o pacote inteiro? Não, não tem. Você pode fechar só o pacote do aplicativo de conferência, que é essa operação mais básica. E dentro dessa operação mais básica, e pensando numa solução com um custo um pouco mais agradável, foi onde a gente estudou esse equipamento aqui, ó, onde a gente tem um smartphone e a gente tem um leitor, né, embarcado, um leitor com conexão Bluetooth. Inclusive, está na minha mão aqui. Isso vai ficar legal para vocês observarem. A gente homologou essa semana esse equipamento com o nosso app. O resultado foi muito bom mesmo. Posso dizer que o custo é reduzido aí em pelo menos 5 vezes de um coletor para esse kit aqui de um smartphone. Vou chutar em um modelo de smartphone de entrada de R$ 800 com o equipamento. Um coletor tem mais o custo do equipamento aqui. Um coletor hoje vai ser em torno de uns R$ 5.000, aí dependendo do fabricante, né? Ao longo do tempo, o custo do coletor, pelo que a gente tem observado, não subiu tanto quanto outros equipamentos, mas, obviamente, é um custo considerável. Aqui eu estou falando de um, né? Mas tem operações que usam 5, 6, 7, 8. Tem clientes nossos que têm 10. Então, um custo considerável mesmo, né? Para você colocar na balança aí. Por isso que a gente trouxe aqui essa segunda via aí, né? Até para poder sentir o processo. Pois, na nossa homologação, a experiência ela é muito próxima, sabe? E é um ponto decisivo. O que a gente quer prover com isso para o nosso cliente é a operação, obviamente, a execução da operação, mas também a gente gostaria de prover um custo mais acessível. A Up Software pretende, nos próximos dias, nas próximas semanas, anunciar a comercialização deste hardware junto com as suas soluções. Então, nós mesmos vamos nos preocupar em despachar para os clientes, fazer a comercialização dele, mas é uma alternativa muito interessante que habilita um celular para fazer uma leitura de uma única mão, né? Nós poderíamos ter vários leitores, mas isso anularia uma das mãos tão importante naquele processo do picking e do packing. Então, em breve a gente vai comunicar aos nossos clientes um pouco mais sobre esse hardware, mas como o Marcelo bem disse, ele tem um custo muito mais acessível e foi uma alternativa que nós buscamos diante da recusa de alguns clientes, né, do cenário atual, onde o investimento está um pouco mais restrito. Então, também compete a nós buscar estas alternativas. Nossa equipe comercial vai conhecer um pouquinho mais deste produto e vai conversar aí com os nossos clientes a respeito. Podemos ir para o próximo, Marcelo? Aqui, eu gostaria de caminhar aqui para o encerramento, né, de alguns temas que diz respeito ao nosso contexto, e colocar algumas informações, né? Separação automatizada ou code bar, né? São 2 itens muito importantes. A gente sempre brinca aqui internamente que na hora de expedir um produto, se existir uma diferença, ela vai ser crucial. Então, alguns clientes devem conhecer, mas outros não conhecem a diferença entre um palmito pupunha e um palmito açaí, né? No momento de se expedir isso, a caixa está fechada, quem está lá expedindo o produto não conhece sobre essas diferenças, e existe uma diferença gritante entre esses 2 produtos. Um custa 20 e o outro custa 30. Então, o que a separação automatizada e o que o Upcode Bar vai levar? Vai levar justamente a uma correta conferência, assim como uma goiabada e uma goiabada cascão. Nós tivemos casos, esses são 2 casos, os 3 casos, os 4 casos na tela são casos reais, de clientes onde o cara tentava bipar um produto e ele não estava sendo pedido, ou seja, ele ia enviar um produto que não foi solicitado. E aí a integração do peso, né, nós citamos em alguns slides anteriores,
sobre a eficiência do uso da balança, né? Aí você pode mensurar isso em valores. Mas o Marcelo tem um caso mais latente, que é a Doriana de 250 e de 500 gramas, né, Marcelo? Conta um pouquinho para a gente desse caso aí. É interessante ver isso ao vivo, né, acontecendo, né? Inclusive, foi uma experiência de implantação de coletor, né, onde tá todo mundo aprendendo, tá ali, tá evoluindo, questionando, né? Poxa, antes eu fazia gritando aqui, marcando papel, agora eu tenho que fazer com equipamento. A gente entende que isso é normal, né, de acontecer, né? Aquele tópico que a gente citou da cultura. Quando a gente fala do PRO, que é a maturidade, a gente está olhando lá na frente. Porém, a gente tem uma jornada até chegar nessa maturidade, que é o ponto de atenção, que é ser firme no treinamento, que é ter pessoas que, de fato, assinam embaixo na implementação do procedimento dentro da empresa. Então, é uma jornada até a gente chegar nesse ponto positivo interessante, né? Esse caso do produto, né? É o mesmo item, é margarina, né? Porém, tem pesos diferentes. A caixa é exatamente igual, né? Então, na descida ali para a área de separação, inverteu, né? Era de 250, caixa de 500. Parou todas as docas porque não ia para frente, né? Aí, depois de uma relutância, foi observado que era um produto diferente mesmo. Era outro item, não é o mesmo. É a mesma marca, é lógico, é o mesmo produto embalado, mas não é o produto que foi solicitado para ser expedido. Então, parece um detalhe, nossa, mas fizeram isso? Cara, isso acontece, viu acontecer ao vivo, 3 horas da manhã, numa operação onde perdeu-se aí cerca de 50 minutos, quase 1 hora para arrumar. Então, melhor perder esse tempo ali e criar um processo para isso não acontecer, do que fazer a entrega do produto, né? Independente da inversão do item, a operação vai ter problema, né? Ou vai ter um prejuízo porque mandou um produto mais caro e o cliente muitas vezes não vai falar nada, né? Vai ficar com o produto e beleza. E o inverso, eu vou mandar um produto inferior àquele que o cliente pagou. Aí vai gerar um mal-estar comercial muito grande, né? Então, poxa, Não só o mal-estar comercial, mas como todo o processo para resolução desta ocorrência. a Né? logística Então, todo o custo reversa logístico vinculado a isso. Esta é a resposta das perguntas que a gente viu aqui no webinar. Né? É sempre interessante citar esses casos do palmito pupunha, do palmito açaí, da Doriana de 250 para 500, são casos reais aqui dentro. Vamos para o próximo, Marcelo? Então, aqui é um pouquinho da parte futurística do Code Bar, né? Então, o software com um DNA de sempre inovar, de sempre buscar alternativas diferentes, ela estuda bastante novos conceitos. E um dos conceitos que a gente estuda é o blockchain, ou seja, o blockchain é um livro, razão, compartilhado e imutável. Ou seja, aquele RG que a gente falou ali, ele poderia estar estampado em vários servidores, a fim de que a informação não fosse alterada. Ou seja, aquele produto, aquele RG, ele ganhou um selo ainda maior, ainda mais confiável com esta informação, com esta chave de acesso distribuída em vários servidores, e poderia proporcionar ainda uma cadeia. Você vê, da onde a gente busca essas informações, eles já falam do distribuidor, né? Existe uma operação de sorvete muito vinculada, né, nos Estados Unidos com o blockchain, ela consegue ter esta rastreabilidade, e é uma forma de atestar a rastreabilidade mesmo. Vamos para o próximo, Marcelo? Ainda na questão do blockchain, nós somos parceiros da Amazon, a Amazon fornece toda essa estrutura do blockchain, e é bem provável que nos próximos anos a gente possa vir aqui anunciar que as nossas soluções estão integradas com o blockchain. Marcelo, o próximo, aí para finalizar, nós trouxemos um hardware um pouco diferente. É um hardware onde a gente pode se libertar das mãos para fazer uma conferência, para estar vinculado. Marcelo, vamos passar? Então, é um dispositivo da Zebra. É um óculos, né? Um óculos da Zebra. E esse óculos, ele tem aí uma
um vínculo com o leitor, mas esse óculos ele simula na tela, e isso dá uma percepção de tela mesmo, algumas informações. Obviamente, ele pode fazer algumas conferências através de um clique no próprio óculos, né? Então, isso é um pouquinho da jornada, das próximas jornadas digitais que a gente quer implementar. E aí um hardware sofisticado, mas que o software vem aí estudando, tá? Então, ele emula uma tela nos seus olhos ali, e isso dá uma impressão e os comandos para que as operações no armazém sejam executadas. Um pouco da parte do futuro que a gente imagina, ok? Então, o equipamento da Zebra, a gente vem estudando aí ele. Vamos para o próximo. Pessoal, eu gostaria de agradecer. Inicialmente, gostaria de pedir desculpa, eu tive um imprevisto aqui, um dos meus vizinhos, gosto muito dele, ele deve ter recebido uma tarefa da esposa, provavelmente, de instalar alguma coisa, e ele teve que sair fazendo a sua instalação. Brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer também o Marcelo, que conduziu muito bem, né? Quem sabe faz ao vivo, conduziu muito bem, e que imprevistos acontecem, e a gente da área de tecnologia tem que estar preparado para isso. E mais do que isso, eu, como a minha posição aqui solicita, eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos clientes que aqui estão, cada um dos parceiros que tiveram tempo para fazer aqui participar dessa troca de conhecimento, e também dizer que esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube para que seja fonte de consultas futuras e material rico para o nosso comercial atender ainda mais os nossos clientes. O nosso comercial está disponível nos canais convencionais, mas não deixem de nos procurar para disseminar qualquer tipo de dúvida deste webinar. Marcelo, com você, fique à vontade. Eu queria agradecer também a todos, agradecer nosso time que assistiu aqui, aos nossos parceiros, a todos os clientes. Fico feliz de ver diversos clientes aqui assistindo, diversas empresas também compartilhando aqui, ouvindo um pouco o nosso conhecimento e batendo esse papo. Se tiverem dúvidas, questões, fiquem à vontade para procurar o nosso time. Creio que ainda hoje essa gravação vai subir nos nossos canais, nas redes, e a gente compartilha com todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima, hein, gente? Obrigado, Juliana, pela parceria na apresentação, e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu a todos. Uma boa tarde.